da manhã, a live do terça-feira do Milagre Urgente. Amém? E já está na hora da palavra, da meditação, que é lá no livro de Lucas. Vamos, igreja, falamos sobre a palavra de Deus. Vamos pedir ao Santo para que possa falar conosco do Senhor Jesus. Nós suplicamos ao Senhor. Suplicamos ao Senhor, ao Pai, de todo o nosso coração, pedindo ao Pai que o Senhor possa, Pai, falar conosco nessa noite. Que o Senhor, Pai, possa nos conceder o entendimento e a revelação da Tua palavra. Para que, ó Senhor, mediante ela, Pai, sejamos fortalecidos e edificados em nome de Jesus. Amém? Aí diz assim, igreja, olha. Jesus reprova, amém, igreja? Jesus reprova a que igreja? A avareza, amém, igreja? Ou amor, ou paixões, apego excessivos, tanto por dinheiro ou por bens materiais, amém, igreja? E acaba-se que as pessoas se apegam tanto que acabam que aquilo, o dinheiro, objetos pessoais, acabam se tornando um ídolo e acaba com que mexendo na sua, ou danificando, ou acaba atrapalhando a sua vida espiritual com Deus. Amém, igreja? Porque Deus não divide a sua glória com, amém, igreja? Porque o próprio Jesus disse que não há como servir dois senhores. Amém? Então, no versículo 13 diz assim, olha, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. E aí no versículo 14 Jesus responde, mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu o quê? Juiz, ou o que mais? Ou partidor entre vós. Amém? E no versículo 15 então lhe recomendou: tende cuidado. Porque ele queria que Jesus entrasse naquela dissensão, naquela contenda que estava havendo entre ele e seu irmão. Como que Jesus entrasse lá e falasse: olha, você tem que dividir com seu irmão. Amém? E Jesus falou: não, eu não vou me envolver com isso. Amém? Isso é algo que vocês têm que resolver entre si. E através daquele acontecimento das pessoas brigarem, das pessoas lutarem, das pessoas chegarem a criar inimizade por conta de dinheiro, Jesus ele traz um ensinamento. Amém, igreja? Muito importante para nós. Que no versículo 15 Jesus vai dizer: então lhe recomendou, tende o quê? Cuidado e guardai-vos de toda e o que mais? E qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste no que, a igreja? Na abundância do que o quê? Do que ele possui. Amém, igreja? Porque a vida de um homem não consiste, ou seja, nós não devemos nos apegar de maneira extrema, amém, igreja, a bens materiais, para que aquilo não se torne pedra de tropeço para nós mesmos, amém, igreja? E aí ele vai dizer mais, olha, ele propôs ainda uma parábola
atenção nessa parábola, igreja. O campo de um homem, olha o aviso que Jesus traz para nós, traz para a igreja. O campo de um homem produziu com abundância. Amém, igreja? E arrazoava, ou seja, ele pensava consigo mesmo. Amém, igreja? Ou ele dizia consigo mesmo. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde o quê? Recolher o que, igreja? Os meus frutos. Amém, igreja? Olha que ensinamento muito interessante Deus nos traz aqui, igreja. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Esse homem era o que, igreja? Era um produtor. Amém, igreja? É um agricultor que produziu tanto a ponto dele não saber aonde iria estocar o material que ele produz. Amém, igreja? O alimento. Mas até aí bem. Mas preste atenção aqui, igreja. O que isso quer dizer no sentido espiritual. E disse, no versículo 18: farei isto. Isso era o que ele estava pensando com ele mesmo. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei o meu produto e todos o quê? Os meus bens. Amém, igreja? O que é isso, igreja? Por que dessa palavra? Hoje estamos vivendo, igreja, no meio ou em tempos de materialismo. Amém, igreja? Aonde as pessoas ou a humanidade em si se preocupa mais com as coisas deste mundo e esquecem do mais importante, amém, igreja? É a sua salvação, amém, igreja? Olha, igreja, podemos perder, suportamos perder qualquer coisa, menos a nossa salvação, amém, igreja? Na nossa vida, igreja, é a nossa alma estar com Deus. Amém, igreja? Porque as outras coisas, igreja, tudo vai passar. Amém? Porque até a beleza, a formosura do nosso rosto, amém, para aqueles que são belos, amém, igreja? E não é o meu caso. Para aqueles que são belos, até chega um dia de o quê? Que aquilo vai puxado, é verdade, igreja? Vai enrugar, vai envelhecer. Mas sabendo disso, há uma coisa que é preciosa. E você vê que é tão preciosa que existe uma batalha diária e cotidiana, amém, igreja? O diabo tentando cegar as pessoas para não se voltar para Deus, construir com Deus uma comunhão, relacionamento. Amém, igreja? Sabia que tem muitas pessoas, igreja, que sabem ou já até têm um certo conhecimento da palavra de Deus, mas o amor ao mundo e as coisas do mundo é tão grande que ela não consegue abrir mão disso tudo. Por quê? Porque ela está muito nova, ela tem que curtir a vida, mas só que a morte não respeita a idade, amém, igreja? Nem cargo, nem nada disso. Amém? Tem tantas pessoas que a gente até pensa: nossa, nunca imaginava que fulano ia morrer tão rápido. Nunca imaginava que fulano iria morrer desta forma. Amém, igreja? Nossa, eu conversei com fulano ontem, hoje eu nem estou acreditando ainda. Amém? É aí que está, igreja. Que a nossa salvação tem que ser cuidada diariamente. Amém, igreja? Diariamente. E é o que esse homem aqui não fez. E Jesus aproveitou
semana entre os dois irmãos, daquele desespero, daquela briga pela herança, e eles não estavam nem aí para a vida espiritual. Amém, igreja? E aí Jesus ele vai e fala essa parábola. E aí diz assim, olha, no versículo 19 vai dizer, ó, então direi o que a igreja, a minha alma. Ele achou que ele estava vivendo de qualquer forma, minha igreja. Ele só estava pensando com o coração focado naquele bem material, no produto que ele estava produzindo. Ele não pensou que a morte poderia bater na sua porta. Ele falou, olha, eu vou desmanchar todos os meus armazéns, todos os meus depósitos, vou construir maior e vou guardar tudo. E aí no versículo 19, olha o que ele pensava em fazer. Amém, igreja? E no versículo 19 vai dizer, então direi a quem? A minha alma. Tens o quê? Depósito e muitos bens. Para muitos anos, descansa, come, bebe o quê? E regala-te. Amém? Olha o que ele pensava, igreja. Mas na verdade, igreja, foi totalmente o oposto do que aquele homem imaginou. Amém? E no versículo 20, olha o que Deus vai dizer, igreja. Mas Deus, mas que igreja? O dominador, o soberano, aquele que tem controle sobre todas as formas. Amém, igreja? Aquele que tem controle entre a vida e a morte. Amém, igreja? É Ele quem decide. É Ele que nós devemos temer. É nas mãos dele que nós devemos estar. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas Deus disse, olha o que Deus fala a respeito daquele homem. Chama ele de louco, sem juízo. Amém? Esta noite te pedirão que a igreja? A tua alma. Amém, igreja? Você projetou tanto, você viveu agarrado nas coisas do mundo e não se importou com Deus, não importou-se de converter-se a Ele, de se arrepender dos seus pecados. Foi naquela ideia de curtir, mas esquece que tudo vem as consequências. Amém, igreja? E aí? Então, olha o que a Bíblia vai dizer, mas Deus lhe disse, louco, esta noite de o quê? Te pedirão que, igreja? A tua alma. E aí Jesus ainda deixa uma pergunta, igreja. E o que tens preparado? E para quem será? O que é isso, igreja? Ela vai para o céu ou para o... Não existe esse negócio de purgatório, amém, igreja? Esses foram os homens que inventaram para massagear os egos uns dos outros. Amém? Só existem dois caminhos. Se você vive neste mundo sem Cristo, você não é. A Bíblia vai dizer que você já está condenado, igreja. Ah, Breno, não, que é o Senhor que está dizendo. Isso está escrito, igreja. Aquele que vive no mundo sem Cristo, sem se voltar para Ele, você não vai ser. A Bíblia vai dizer que você está condenado, e a Bíblia vai dizer que você está morto. Amém, igreja? Morto espiritualmente falando. Amém? E depois, se viver, continuar morto e condenado, vai viver a morte eterna. Amém, igreja? Que é o juízo. E aí Jesus ele vai dizer, e o que tens preparado para quem será? Assim, aí é o que a Bíblia vai dizer, presta atenção, igreja. Assim, ou semelhante a isso, assim é o que entesoura para si mesmo. Amém, igreja? E não é rico para com Deus. O que é isso, igreja? Não adianta você ser senhor das nossas próprias vontades e não deixar Deus ser senhor sobre as nossas vidas. É o que Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, viver e fazer as piores loucuras do mundo e causar dano à sua alma? Amém, igreja? Então, essa é a palavra de Deus, igreja.
tanto para nós que estamos aqui presentes, tanto para você que me acompanha. Olha o que Deus está falando com você nessa noite. Talvez você está distante, talvez você entende que você necessita da salvação. Talvez você entenda que não é como o mundo diz que morreu, acabou, que há contas a dar. Como a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo. Aí onde você estiver, faça uma aliança com Deus, se volte para Ele, busque e vá a uma igreja, se converta, se batiza e sirva a Deus. Porque lutas todos nós passamos, mas nada justifica viver distante do amor de Deus. Amém? Nada justifica viver debaixo da ira de Deus, sabendo que Jesus pagou um preço tão alto. Não é sangue nem de bode, nem de touro, como está escrito no livro de Pedro, mas sim a preciosa semente. Então, se volte para Deus, se converta, busca Ele. E aqui a mensagem dele. Guarde ela no seu coração aí mesmo. Tanto vocês que estão aqui, quem está em casa, feche seus olhos. E vamos orar a Deus. E agradecer. Agradecer a Deus porque lá em Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, abra o seu coração a Deus. Reveja os seus conceitos, a sua conduta e busque ao Senhor. Peça ao Senhor para preencher o vazio, porque o vazio que há dentro de cada um dos homens, que eles tentam preencher com as maiores loucuras, sejam drogas, sejam pecados, sejam algo. Há um vazio que somente Deus pode preencher. Há coisas que somente Deus pode fazer, só Ele pode consolar. Então, ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esta noite, por esta oportunidade. E agradecer, meu Pai, pela tua mensagem, pela instrução, aonde o Senhor nos levou a repensar a nossa vida, a repensar sobre que tesouro e para quem nós estamos entesourando. Se estamos sendo ricos para com Deus, se estamos vivendo segundo a tua vontade. Oh Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa, meu Pai, essa pessoa que nos acompanha mediante essa live do TikTok. Porque somente o Senhor, Pai, conhece a cada um, meu Deus. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa transformar corações. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa levar essa pessoa a deitar e a refletir sobre cada palavra, sobre quais têm sido as suas obras, sobre se ela tem se preparado para a tua volta, para se encontrar contigo. Oh Deus. E assim também, meu Pai, eu oro pelos que necessitam de cura, Pai, que necessitam do teu abraço, do teu consolo, da tua instrução. Oh Deus, abençoa cada um do teu povo, abençoa as famílias, abençoa, Pai, aquele povo que estiver canceroso, aidético, depressivo, aquele que necessita de um livramento, Pai, de um socorro, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, nessa noite. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E assim, meu Pai, eu te entrego a todos nas tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E o pessoal que estava nos acompanhando ao vivo, aqui já se encerra. E todos os dias, se assim Deus nos permitir, nós iremos transmitir o nosso culto ao vivo. Amém? Que é o dia de terça, a partir de 7 horas, quarta, e aos domingos, 8 horas da manhã. Fiquem todos na paz, Deus abençoe. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém? Glória a Jesus.
Eu ainda tô meio cabeçudo aqui, mas meio perdido na live.